Os anos perdidos de Jesus, frequentemente referidos como os anos silenciosos, representam uma lacuna significativa na narrativa bíblica, levantando questões intrigantes sobre sua vida e desenvolvimento antes de seu ministério público, que vão desde sua infância até os 30 anos de idade, são em grande parte não documentados nos evangelhos, deixando um vazio que convida à especulação e à exploração. Compreender esses anos silenciosos é crucial, pois eles podem conter as chaves para os ensinamentos de Jesus, seu caráter e as influências culturais que o moldaram. A Etiópia, com sua rica herança cristã, desempenha um papel fundamental na preservação dessa história. Como uma das primeiras nações a adotar o cristianismo, a Etiópia possui manuscritos e textos antigos que fornecem insights únicos sobre o pensamento cristão primitivo e a vida de Jesus. A Igreja Ortodoxa Etíope, com suas tradições profundamente enraizadas, tem protegido esses textos por séculos, oferecendo um vislumbre do contexto espiritual e histórico da vida de Jesus. Essa conexão não apenas destaca a posição única da Etiópia na história cristã, mas também adiciona camadas de mistério e intriga à narrativa de Jesus. Ao nos aprofundarmos nesses anos perdidos e nas contribuições da Etiópia, podemos descobrir uma compreensão mais profunda da vida de Jesus e do impacto profundo de seus ensinamentos no mundo. O período entre a infância de Jesus e o início de seu ministério, comumente conhecido como os Anos Silenciosos, é marcado por uma notável ausência de relatos bíblicos, levando a muita especulação e curiosidade entre estudiosos e crentes. Os evangelhos fornecem poucas informações sobre esse período formativo, o que resultou em várias teorias sobre as experiências de vida, educação e desenvolvimento espiritual de Jesus. Para preencher essa lacuna, surgiram escritos alternativos e textos apócrifos, tentando lançar luz sobre esses anos evasivos. Alguns desses textos, como o Evangelho da Infância de Tomé e o Evangelho de Tiago, oferecem narrativas imaginativas sobre a juventude de Jesus, embora não sejam considerados canônicos pelo cristianismo tradicional. Esses escritos, embora não sejam universalmente aceitos, contribuem para o diálogo contínuo sobre o caráter de Jesus e as influências que moldaram seus ensinamentos. Compreender esses anos silenciosos é crucial para se ter uma visão completa de Jesus, pois eles podem revelar insights sobre sua humanidade, o contexto cultural de sua época e a evolução de sua missão espiritual. Ao explorar tanto a ausência de relatos bíblicos quanto as narrativas alternativas que buscam preencher essa lacuna, podemos obter uma compreensão mais rica do homem que se tornaria uma figura central na história e na fé. A Etiópia se destaca como uma das comunidades cristãs mais antigas do mundo, com uma rica herança que remonta aos primeiros séculos do cristianismo. A Igreja Ortodoxa Etíope Teoarrido, fundada no século IV, desempenhou um papel fundamental na promoção e preservação das tradições cristãs únicas do país. Esta igreja antiga não só enfatiza a importância das práticas litúrgicas e observâncias religiosas, mas também salvaguarda uma riqueza de textos religiosos, muitos dos quais escritos em giz, uma antiga língua etíope. A notável resistência da Etiópia à colonização contribuiu ainda mais para a preservação de sua identidade religiosa e tradições. Contrário de muitas nações africanas que enfrentaram uma significativa agitação cultural durante o domínio colonial, a Etiópia manteve sua soberania, permitindo que suas práticas e textos cristãos florescessem sem interferência externa. Essa resiliência permitiu à Igreja Ortodoxa Etíope manter seus costumes, incluindo rituais, música e arte distintos que refletem sua fé profundamente enraizada. O compromisso da Igreja em manter essas tradições fomentou um senso de unidade e continuidade entre os cristãos etíopes, garantindo que sua herança espiritual única permaneça vibrante e influente. Como resultado,
As tradições cristãs da Etiópia não apenas enriquecem a comunidade cristã global, mas também servem como um testemunho do poder duradouro da fé e da identidade cultural. A Bíblia etíope, conhecida como Bíblia Diz, difere significativamente da versão King James, tanto em conteúdo quanto em estrutura, refletindo as perspectivas teológicas únicas da Igreja Ortodoxa Tewahedo da Etiópia. Uma das distinções mais notáveis é a inclusão de livros e textos adicionais no cânone etíope, que compreende 81 livros, em comparação com os 66 encontrados na versão King James. Entre eles estão o Livro de Enoque, o Livro dos Jubileus e vários outros escritos apócrifos que oferecem uma visão mais profunda do contexto espiritual e cultural da vida de Jesus. Esses textos fornecem uma rica tapeçaria de narrativas e ensinamentos que iluminam aspectos dos primeiros anos de Jesus, incluindo sua educação, interações e as influências sociais que moldaram seu caráter. Por exemplo, o livro de Enoque explora temas de profecia e revelação divina que podem aumentar nossa compreensão da missão e identidade de Jesus. Além disso, a Bíblia etíope reflete a herança cultural única da Etiópia, incorporando tradições e interpretações locais que enriquecem a narrativa cristã. Ao examinar esses textos adicionais, obtemos uma compreensão mais abrangente da vida de Jesus e das diversas influências que contribuíram para seus ensinamentos, aprofundando, em última análise, nossa apreciação pelas complexidades de sua jornada espiritual. A Etiópia possui uma tradição profunda que a liga ao Israel bíblico por meio da Arca da Aliança, um artefato sagrado que se acredita conter as tábuas dos 10 mandamentos. De acordo com a tradição etíope, a arca foi trazida para a Etiópia por Menelik II, filho do rei Salomão e da rainha de Sabá, estabelecendo uma conexão profundamente enraizada entre a Etiópia e a narrativa bíblica. No cristianismo etíope, a Arca da Aliança não é apenas um símbolo da presença divina, mas também uma representação da aliança entre Deus e seu povo, tornando-a um elemento central da fé e da identidade. Essa crença influenciou significativamente a cultura etíope, inspirando a arte, a música e as práticas religiosas que celebram a santidade da arca. Um local importante nessa narrativa é a Igreja de Nossa Senhora Maria de Sião, em Axum, que supostamente abriga a arca. Esta igreja é um local de peregrinação para muitos cristãos ortodoxos etíopes que a consideram um elo vital com sua herança espiritual. A reverência pela arca fomentou um sentimento de orgulho nacional e devoção religiosa, reforçando a posição única da Etiópia no mundo cristão. Por meio dessa conexão, a Arca da Aliança continua a moldar o panorama cultural e espiritual da Etiópia, incorporando uma rica história entrelaçada com o significado bíblico. Os evangelhos da infância e as histórias milagrosas da infância de Jesus, preservadas na Etiópia, oferecem insights fascinantes sobre sua natureza divina desde tenra idade. Entre essas narrativas, o Evangelho da Infância de Tomé relata eventos milagrosos, como Jesus dando vida a pássaros de barro e curando uma criança que caiu de um telhado. Essas histórias enfatizam suas habilidades extraordinárias e prenunciam seu futuro ministério, retratando-o como uma figura de autoridade divina, mesmo em seus primeiros anos. Ao contrário dos relatos bíblicos convencionais, que fornecem detalhes limitados sobre a infância de Jesus, essas narrativas etíopes expandem suas experiências formativas, apresentando um retrato mais vívido e milagroso de sua juventude. Essa divergência destaca as perspectivas teológicas únicas do cristianismo etíope, onde a ênfase nos primeiros milagres de Jesus serve para reforçar sua divindade e conexão com Deus. A importância cultural dessas histórias na Etiópia não pode ser subestimada. Elas são parte integrante da educação religiosa e da formação espiritual dos cristãos etíopes. Essas narrativas não apenas enriquecem a compreensão do caráter de Jesus, mas também promovem um senso de identidade e continuidade dentro da Igreja Ortodoxa Etíope.
Ao celebrar esses contos milagrosos, o cristianismo etíope mantém uma tradição vibrante que honra a infância de Jesus, entrelaçando a fé com a herança cultural e a memória comunitária. As implicações teológicas dos textos etíopes sobre a vida e a missão de Jesus oferecem uma visão mais holística de sua natureza, enfatizando tanto sua humanidade quanto sua divindade. Esses textos, como o Evangelho da Infância de Tomé e o livro de Enoque, apresentam narrativas que destacam as habilidades milagrosas e a profunda sabedoria de Jesus desde tenra idade, sugerindo que sua missão divina era evidente mesmo em sua juventude. Essa perspectiva enriquece a compreensão de Jesus não apenas como professor e curador, mas também como uma figura profundamente conectada ao propósito divino desde o início. O significado da vida inicial de Jesus é crucial para moldar seu ministério posterior. As experiências e lições que ele encontrou durante seus anos de formação provavelmente influenciaram seus ensinamentos e interações com outras pessoas. Ao examinar essas narrativas iniciais, obtemos insights sobre o desenvolvimento de seu caráter e os fundamentos de sua autoridade espiritual. Além disso, a continuidade da fé e da tradição no cristianismo etíope é evidente na forma como esses textos são integrados à narrativa mais ampla da vida de Jesus. Eles servem como uma ponte entre as crenças antigas e as práticas contemporâneas, reforçando a natureza duradoura da fé dentro da Igreja Ortodoxa Etíope. Essa continuidade não apenas preserva a rica herança do cristianismo etíope, mas também aprofunda a compreensão comunitária da missão e identidade de Jesus. Em resumo, exploramos o significado dos anos silenciosos de Jesus, um período que permanece em grande parte não documentado nos evangelhos, e como a Etiópia desempenha um papel crucial na preservação dessa história intrigante. As tradições cristãs únicas da Etiópia, juntamente com seus textos e narrativas antigas, fornecem insights valiosos sobre a vida e a missão de Jesus, enriquecendo nossa compreensão de seu caráter e ensinamentos. Ao examinar a Bíblia etíope e seus textos adicionais, descobrimos uma conexão mais profunda com a narrativa bíblica que destaca a herança cultural e espiritual desta nação notável. Nós o encorajamos a se aprofundar na herança bíblica da Etiópia, pois há muito mais a descobrir sobre seus manuscritos antigos, histórias milagrosas e o profundo impacto de sua comunidade cristã. Se você achou esta discussão esclarecedora, considere se inscrever em nosso canal, curtir este vídeo e compartilhá-lo com outras pessoas que possam estar interessadas em explorar a rica história religiosa da Etiópia. Seu envolvimento nos ajuda a continuar trazendo mais conteúdo que revela as fascinantes interseções entre fé, cultura e história. Junte-se a nós nesta jornada de descobertas e vamos continuar explorando as profundezas das contribuições da Etiópia para a compreensão de Jesus e do cristianismo como um todo.